Olá, 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 boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Maroto. O que sei? Sobre tigres e dragões. Que nome, hein? Que nome forte. Bom, e para fazer jus a esse nome forte, o nosso convidado hoje... Você respirou fundo agora. Respirei fundo porque... Eu senti. Por quê? Não, Você vocês tá vão tenso, entender Gil? ao longo da conversa, vocês aqui no estúdio vão entender, quem estiver em casa também vai entender. A gente está tendo a honra de receber hoje aqui o grande mestre Léo Imamura. Eu até estava falando para um aluno do mestre que está aqui, que eu acho que a última vez que eu encontrei o mestre tinha ali, eu acho que os meus 18, 19 anos. Em algum evento no Ibirapuera, algum evento de Kung Fu, enfim. Eu posso dizer que eu conheço o mestre desde os meus 14 anos, mas talvez o mestre não vai lembrar. Mas quando eu contar do evento onde foi... Eu acho que o mestre vai lembrar. Então, primeiro eu quero agradecer demais a generosidade, a abertura por você estar aqui, mestre. Muito obrigado pela presença. Para mim, para todos nós aqui, é uma grande honra poder recebê-lo aqui. Espero que a gente consiga ter um bom papo aqui, um papo solto e muito descontraído. Muito obrigado pela presença. Não, eu que agradeço, Gil, essa oportunidade de estar falando aqui com os seguidores do canal de vocês, porque afinal de contas, a gente conseguir propagar aquilo que a gente faz com outros públicos, principalmente o público jovem, né, Márcio? Nós estávamos falando disso, né? Sim. Muito importante, né? Então a gente vai ficando com uma certa idade, a gente vai se distanciando, né? Então a gente precisa se atualizar. Espero aprender muito com vocês aqui hoje. Imagina. Que ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu devo só falar uma coisa. Claro. Que é a primeira vez que eu tô vendo vocês tensos aqui. Eu tô tenso. É, eu estou sentindo. Eu tô tenso. Eu tô sentindo. Tô quase sem respirar. E essa semana os meus alunos de Tai Chi disseram que eu dei uma aula toda diferentona. O Gil tava diferente ontem. Ontem. Foi ontem, Não, né? foi terça. Terça. Foi quando o mestre confirmou, entendeu? Eu falei, aconteceu alguma coisa. Então, só porque eu dei uma aula assim mais, sei lá, mais alegre. Ativa. Mais ativa, mais feliz. Então já tem aí mais um agradecimento a fazer para o mestre. Bom, eu imprimi aqui, para eu não errar, uma breve biografia aqui do mestre. E aí eu achei muito legal, eu tive curiosidade, inclusive, de tentar entender um pouquinho o significado do seu nome, mestre, em língua chinesa, que seria uma outra coisa legal depois para a gente conversar. Mestre Léo Imamura é discípulo do grão-mestre Moyá. O mestre Léo tem uma grande vocação para a educação, um grande interesse, mais do que interesse, uma grande prática em prol do Kung Fu nessa vertente da educação. Acho que isso é algo que nos aproxima também via Ponlai, via Chandigarh Brasil. Mantém aí uma rede de estudantes que estão espalhados pelo mundo inteiro. Argentina, Brasil, Canadá, China, Finlândia, Holanda, Portugal, Suíça, Estados Unidos também. É diretor executivo, né, do Instituto Moyá, que a sede aqui em São Paulo, Isso, no em Brasil, São Paulo, sim. aqui no Brasil. Formado em Direito pela USP. Depois foi estudar Educação Física, justamente para juntar aí o aprendizado do Kung Fu com a Educação Física. No processo de formação envolvendo Kung Fu, tem uma longa trajetória com o mestre Li Hongqi e também com o mestre Moyá, claro. Experiências de ensino nas artes marciais é longa. A gente estava brincando aqui que eu encontrei o mestre ali quando eu tinha meus 15, 18 anos, o Márcio um pouco antes disso. Então é uma grande referência para o ensino do Kung Fu no Brasil, não só aqui em São Paulo. Que mais? Acho que as outras coisas a gente pode ir abrindo aqui na conversa, né? Para não... Né? Mais uma vez, muito obrigado. A única coisa que eu queria corrigir você, se me permite, foi Claro. que eu não me graduei em Direito na faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estudei 5 anos e talvez isso crie um mal-entendido, né? Sim. Porque como o curso tem 5 anos, mas eu larguei a faculdade no 5º ano Uau. para fazer Educação Física. Né? Então... Não, acho que a gente já podia começar daí. O que vocês acham? Quando eu estudei Educação Física, se eu não me engano, o senhor tinha acho que uma cadeira na FEFISA. Sim, isso. Muitos colegas falavam, tem um mestre de Kung Fu que tem uma cadeira na FEFISA, e eu conheci o senhor, né, assim,
do meio do Kung Fu, falei, nossa, esse mestre é nível high level, assim, né? Então, se ele tem lá uma cadeira, é porque realmente é digno de estar lá, assim, né? Porque o que aconteceu foi que no começo da década de 1990, o curso de educação física teve acesso ao bacharelado, não é mesmo? E aí antes era só licenciatura, e eram 3 anos. Isso. E para o curso de bacharelado, então, ficou 4 anos. E eles, então, introduziram algumas disciplinas novas. E foi aí que a Faculdade de Educação Física de Santo André, onde eu fui aluno, estudei lá, me convidou. Eu era, na época, professor assistente em ginástica rítmica, e eles me convidaram para ser o titular da disciplina de artes marciais. E isso, em 92, o Conselho Superior de Educação do Ministério da Educação e Cultura, então, reconhece e acolhe meu nome como professor universitário de artes marciais. Isso e isso foi uma coisa muito interessante e importante na época, né? Porque a gente pôde trazer um conhecimento diferenciado das artes marciais em geral, né, para o meio universitário. E fomenta, acho que, a nossa classe como artista marcial, né? Sim. De você ter dentro da universidade um mestre de arte marcial com uma cadeira que recebe um título. Eu acho que isso é bom para a arte, mas acima de tudo para os educadores também. Foi muito interessante que a primeira coisa que nós fizemos foi instaurar um curso técnico em artes marciais, onde participaram grandes nomes, inclusive do Kung Fu, que nem Marcos Ornô, quem mais participou? O mestre Índio, lá também do Ferro Pai, lá de Niterói, que ele vinha de Niterói para Santo André só para assistir esse curso. E muitos outros mestres participaram, o mestre Evandro Crestani do Kwankido, que eu me lembro, quem mais? O mestre Otávio Lunardi do Kyokushin, Severino Salles do Aikido. Então, vários participaram e que nós criávamos uma discussão muito saudável, né? Marcial, onde a gente podia aí comparar. E eu lembro muito bem que o mestre Lunardi, que era do Kyokushin, ele participou de uma atividade do mestre Severino e ele falou, olha, eu mudei minha visão do Aikido. Eu pensava que Aikido era só aquela coreografia, aquela dança, né? Quando ele pediu, o mestre Severino pediu para o mestre Lunardi dar um soco nele, né? E ele fez um oizuki muito bem dado. E quando ele viu a maneira como o sensei Severino lidou com aquela situação, então aquilo trouxe respeito. E eu vejo isso muitas vezes. Nós não respeitamos o trabalho do outro porque desconhecemos. Porque a partir do momento que a gente tem contato, a gente vê, a gente sente, aí o respeito vem naturalmente. Né? Com certeza. E me parece também, voltando, a gente tem um saudosismo aqui dos anos 90, viu, mestre? Então vira e mexe nos nossos papos. A gente sempre fala dos anos 90. A gente começou o Kung Fu ali, enfim, final dos anos 80 para o começo dos anos 90. E eu, ouvindo o senhor falar dessa união de vários mestres, eu lembro que nesse período ali nos anos 90 era muito comum a gente ter eventos que aproximava vários estilos de artes marciais, né? No Ibirapuera mesmo a gente tinha... o FAMEC, né? Isso, festivais de artes marciais, e tinha essa ideia de fazer intercâmbio, de trocar e de exibir as artes sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de preconceito. E hoje me parece que o cenário mudou um pouco, né? Não sei se é uma leitura equivocada minha, mas como é que o senhor vê isso hoje, assim, essas barreiras todas que me parece que estão sendo colocadas entre... Aquela época era uma época que ainda as instituições de artes marciais estavam ainda no seu estágio bem inicial, né? E hoje elas estão mais estabelecidas, mas o que eu vejo é que iniciativa que nem a de vocês poderia muito tranquilamente promover esse tipo de situação. Vocês já estão de alguma maneira fazendo isso quando vocês convidam diferentes vertentes, diferentes profissionais para falar aqui no canal de vocês, né? Esse é um dos motivos que eu estou aqui, porque eu quero incentivar e quero apoiar qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, né? Inclusive que eu já estava em São Paulo, eu moro em Brasília, mas eu venho frequentemente para São Paulo por causa dos meus alunos, por causa dos meus pais, né? Eu acho que vocês poderiam fazer isso, sabe? Vocês que hoje estão à frente, né, de uma série de trabalhos, trazer isso, e tenho certeza que muita gente vai aceitar.
principalmente porque vocês têm uma visão muito neutra, né, de respeito a todas as artes marciais. Eu vi, inclusive, que não só artes marciais chinesas, vieram aqui pessoas que de outras modalidades, jiu-jitsu, não é mesmo? Capoeira, né? Capoeira, jiu-jitsu, aikido. Então, isso tudo é de uma riqueza, né? Isso, ou seja, vocês estão dando bom exemplo para esses que estão vindo, para ter uma visão menos, vamos dizer assim, exclusivista, onde naquela infância da arte marcial a gente fala, não, meu estilo é o melhor, né? Aquela infância. Não, e tudo bem que ele ache isso, né? Mas que haja o respeito para o estilo do outro, né? Então, e a gente começa a observar que isso cada vez mais na cabeça de vocês, que são hoje a liderança de vários movimentos relativos às artes marciais, estão trazendo essa mentalidade que eu vejo como muito saudável, né? Sim. Essa mentalidade que é a mentalidade que todos nós deveríamos ter, e tudo começa com um canal como o de vocês, né? Que pode depois promover eventos, pode promover apresentações, pode promover seminários para que a gente possa conhecer melhor os outros estilos, né? Por exemplo, eu gostaria muito de conhecer o estilo Chen Tai Chi, né? Porque é um Tai Chi de origem, né? Sim. Então, e não é só por causa disso, porque ele sai muito do estereótipo de que muita gente vê o Tai Chi como uma coisa leve, suave, e é um estilo extremamente vigoroso, né? E muito suave. E a suavidade não implica em fragilidade, muito pelo contrário. Então é muito interessante para que, inclusive, a sociedade em geral compreenda melhor o que vem a ser as artes marciais, né? Que maravilha, até comentei com o Igor aqui, eu já deu um monte de ideia. Várias ideias aqui. Eu acho que isso é quando a gente chama alguém de mestre, né, independente se é o meu mestre direto, e a gente aqui está se referindo ao senhor mestre, como mestre, e ouvindo isso tudo que você fala aqui, eu até brinquei com o Igor, nossa, tive vários insights aqui. Eu acho que esse é a grande demonstração do poder de um mestre. Sim, sim. E a função de um mestre. E a função do mestre mesmo. Mas eu queria só resgatar uma coisa que o senhor falou, que foi, eu acho que o Márcio falou antes de começar a gravação. Eu acho que de alguma maneira o que a gente está fazendo aqui está muito conectado ao que muitos fizeram antes da gente. Um exemplo é o senhor, exemplo são outros mestres que começaram na seara das artes marciais aqui em São Paulo, e a gente meio que foi se espelhando, e hoje o que a gente faz, na verdade, é um pouco para honrar esse legado de quem fez antes da gente, e também de alguma maneira para olhar para frente, projetar o futuro e fazer com que quem vier depois da gente possa seguir bons exemplos também. Então, essa iniciativa aqui, acho que eu nunca tinha pensado por esse prisma. Também não. Acho que foi muito bom ouvir isso. Acho que isso só reforça a importância disso que a gente está fazendo aqui. Mas eu queria voltar numa coisa da USP, do direito lá. Porque a minha relação com a faculdade foi, assim, um pouco truncada. Eu comecei uma faculdade, depois parei, já fazia Kung Fu, né? E eu ficava com a minha cabeça entre... Estava na sala de aula na faculdade, mas pensando no Kung Fu. Pensando no Kung Fu. Não, eu tenho que dar aula de Kung Fu. E aí, enfim, tem as orientações da família. Não, segue, vai seguindo. Depois, quando você estiver formado... Depois que você estiver formado, aí você pensa em fazer essas coisas. E aí, ouvindo o mestre aqui, fazer 5 anos de direito. Imagino que você já treinava Kung Fu. Sim. A decisão para largar o direito foi motivada pelo Kung Fu? Sim, sem dúvida. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro. Eu acho que um dos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa é nesse momento do vestibular, quando você tem que escolher uma carreira, né? E uma carreira que, na minha época, era uma carreira que você acreditava que iria seguir a vida toda. E eu não tinha nenhuma vocação em particular dentro do meio acadêmico, e o que eu gostava mesmo era da prática das artes marciais, né? Só que, imagine você, hoje já há uma dificuldade de você ser profissional de arte marcial. Imagine 40 anos atrás. Era muito mais difícil. A minha mãe queria que eu fizesse medicina, né? Mas se eu fizesse medicina, não teria tempo para praticar artes marciais, não é mesmo? Então,
eu vi alguma coisa que fosse próximo de alguma coisa que os meus pais, porque os meus pais, eles são filhos de imigrantes e eles tiveram o seu posicionamento social a partir da educação, a partir da universidade, né? Tanto a minha mãe, que se graduou em farmácia pela hoje Unesp em Araraquara, como o meu pai que está aqui, né, assistindo aqui a gente aqui no estúdio, que se graduou na época pela PUC, né, que depois virou FEI, que é uma faculdade de engenharia que fica lá no ABC, uma super conceituada. Sim. E trabalhou quase que a vida toda na Universidade de São Paulo. Meu pai trabalhou no laboratório de hidráulica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, é claro que meu pai tinha uma expectativa, eu sou o filho mais velho, né? Tinha uma expectativa muito grande com relação à minha formação universitária, e eu sentia essa carga. Ainda que ele nunca fosse, né, tanto meu pai como minha mãe, nunca foram contra a minha prática do Kung Fu, muito pelo contrário, me apoiavam muito. Mas a grande preocupação sempre foi essa: como é que você vai viver disso? Né? Como é que você vai ser um profissional? Tanto que você brincou aqui, não, faz primeiro a faculdade, depois você vai, né? Porque você tem uma garantia. Que hoje as pessoas pensam muito, naquela época principalmente, né, com relação à garantia, né? Sim. E eu acho que quando o pai fala isso pro filho, é porque ele quer o bem do filho. Sim, Ele não quer que o filho, né, passe fome dando aula de artes marciais, né? Aliás, eu acho esse termo muito feio, né? Dar aula, né? A gente nunca dá aula, né? A aula, ela é profissional, né? Você não dá aula, né? Mas as pessoas falam assim, né? Então, o que aconteceu naquela ocasião, quando eu já estava no quarto? Na verdade, como eu servi o Exército em 1982, então foi o ano que eu entrei na faculdade, eu repeti o primeiro ano. Então eu estava no quarto ano quando eu desisti da faculdade. Não estava no quinto, mas eu estudei 5 anos, porque eu repeti o primeiro. E foi quando eu recebi um telefonema de uma pessoa que falou o seguinte: olha, o meu filho, ele deseja ser um profissional de artes marciais, e eu perguntei para ele quem seria a pessoa que poderia prepará-lo para isso. E ele falou seu nome. Uau! Né? Que responsa. E aí ele falou assim, eu falei, olha, né, então eu queria saber qual é que é o seu trabalho para que a gente pudesse conversar. E eu falei, olha, né, se o senhor quiser, o senhor pode dar o endereço, eu vou até o seu local e a gente conversa. Ele falou, não, você dá o seu endereço que eu vou mandar meu motorista te pegar e ele vai te levar no meu escritório. E aí ele me levou no escritório dele, era um profissional muito bem sucedido, e eu conversei com ele, ele falou, tá bom, mas quanto é que vai custar esse trabalho? Né? E eu não sabia nem como é que eu vou valorar isso, né? Aí eu pensei, nessa época eu estava fazendo estágio na faculdade, de Estado de Direito, lá na 7 de abril, no centro de São Paulo. E no escritório de advocacia, e lá eu estava ganhando, eu acredito que fosse em torno de, que seria equivalente hoje a uns R$700. Eu falei para ele o seguinte, olha, né, para nós começarmos, né, eu acho que o valor certo seria nós trabalharmos por semana e cada semana custaria R$2.500. Seria mais ou menos o equivalente ao que seria uma moeda de hoje, porque isso já faz um certo tempo atrás. E para minha surpresa ele falou, tá bom, então vamos começar. Então eu comecei e eu falei, meu Deus, eu posso viver disso. Né? Eu posso viver disso, porque se tem uma pessoa que paga, pode ter outra e mais outra, e aqui eu posso viver disso. Aí eu posso largar a faculdade, né? de Direito, porque aí eu posso viver disso. Né? E é interessante que, né, a despeito, eu acredito até hoje que isso não foi de agrado dos meus pais, mas os meus pais nunca falaram absolutamente nada. Eles não só, né, futuramente depois me apoiaram quando eu tive que fazer a minha primeira viagem para a China,
né? Então foi especificamente na época, tecnicamente não era China, né? Porque eu fui para Hong Kong e Hong Kong era o protetorado britânico na época ainda, mas, né? Quer dizer, eu fui tomar contato direto com a fonte do estilo que eu pratico, que é o estilo Wing Chun. Então, e tive muito apoio dos meus pais nesse sentido, inclusive apoio financeiro, que eu não tinha condições para bancar uma viagem daquela monta, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que foi uma situação bem interessante, porque eu comecei a observar que era possível viver da arte marcial. Primeira coisa. Não sobreviver, viver, que é diferente. E segundo, para que eu pudesse fazer jus a essa condição, eu deveria me preparar melhor. Então, foi isso que me motivou, inclusive, a buscar isso de uma maneira diferente, porque a gente via que nós tínhamos sérios problemas naquela época com relação às artes marciais chinesas em particular. Né? Eu sou de origem japonesa, meus avós vieram do Japão para o Brasil, então o meu contato com a arte chinesa é muito pequeno. Eu comecei praticando as artes japonesas. Né? No entanto, a gente via que tinha uma diferença muito grande com relação ao nível. Não em termos de nível técnico, porque eu acho que nós brasileiros temos uma vocação muito grande para as artes marciais. Mas eu estou falando em termos, inclusive, culturais. Né? Inclusive, isso reflete até os dias de hoje. E por isso que canais como o de vocês é muito importante para propagar algo que tenha consistência, porque muito da visão que o público em geral tem do Kung Fu é por responsabilidade nossa, que não divulgamos apropriadamente. Então a pessoa acha que Kung Fu é só fazer aqueles movimentos de animais, etc. É muito mais uma coreografia e esquece de ver os aspectos mais profundos, né? E que poderiam contribuir muito mais com a sociedade, porque há uma ignorância generalizada a partir, inclusive, dos próprios praticantes, que somos nós. Então eu incluo nesse processo. Temos que sair dessa ignorância, temos que propagar um Kung Fu que seja dentro de uma linguagem onde não só a sociedade entenda, mas valorize. Acho que esse é um ponto muito importante. Bem importante. Então, basicamente é isso, essa é a história da questão do direito. Na verdade, eu tive uma aula aqui agora ouvindo o senhor, porque acho que mostra pra gente, que é uma coisa que eu converso muito com o Gil, que quando as pessoas focam muito só na luta em si, perde tanta coisa profunda que Kung Fu, Wushu, mas que tem tanta coisa inserida, cultural, tantas virtudes, né, que tem por trás daquilo, de uma responsabilidade de relacionamento, respeito familiar. E ouvindo aqui o senhor, me reforça mais ainda o quanto eu me coloco também, a gente às vezes peca nessa ignorância de deixar de passar adiante esses conceitos, não só de soco, mas sim o que vem carregado por trás de toda essa essência que o senhor falou agora. Né? Sim. Eu queria compartilhar que eu comecei treinando Kung Fu no Mestre Amaral, né? Em 84, 85. E quando o Mestre Amaral trouxe o Mestre Champuia pela primeira vez, e o senhor participou de um evento que teve no Centro de Convenções Rebouças. E foi ali que eu conheci o senhor. Tenho foto lá com o senhor e tal. E o senhor sabe que quando eu vi aquela bancada... Tem uma foto. Cadê? Tem? Não trouxe aqui. Mas vai aparecer, editor? A gente dá um jeito. Já tá aparecendo na tela aqui já. E eu me lembro muito bem, assim, que eu tinha acho que 15 para 16 anos. Isso foi em 90 e alguma coisa também. E eu me lembro de ver a bancada, assim... Né? Inclusive, acho que... Eu não me lembro se o senhor tinha um cargo na Federação Paulista de Kung Fu. Nessa época, eu não me lembro. Mas eu me lembro de ver, assim, Mestre Amaral, ver o senhor palestrando, falando, mostrando golpes e tal. Eu falei, eu quero ser assim. Era na época do Ennio Cuono? Eu acho que o Ennio Cuono não estava mais. Depois? Eu acho que ele não estava mais na Federação Paulista. Mas eu me lembro de ver muito bem e eu ficar com a imagem do Mestre Amaral, que era com quem eu treinava, do senhor ali, o Mestre Champuia. Eu me lembro que ele fez uma demonstração em cima do balcão, da mesa, né? E quando eu vi aquilo, eu falei assim,
era isso que eu quero. Eu era um auxiliar naquela época, um instrutor ali, né? Ajudava tudo na escola. Então, assim, eu preciso falar isso pro senhor, que, assim, que o senhor foi referência para mim, para poder olhar aqueles mestres ali, sabe? E falar assim, nossa, é muito legal. Porque, na verdade, eu vi ali propriedade, sabe? E não só porque eu tô fazendo um evento, eu convido o Gil porque ele é meu amigo. Não. Se eu convido é porque ele tem propriedade para falar de um assunto. E, acima de tudo, as pessoas que estão ali ouvindo vai carregar aquilo para a vida. E eu carreguei aquilo para a vida que eu ouvi, né? O senhor falando, o mestre Champuy falando, o mestre Amaral falando, né? Então eu precisava falar isso pro senhor. Quando o Gil falou que o senhor ia vir, eu precisava contar isso pro mestre Léo. Que ele foi referência para... Porque, assim, na verdade, hoje eu treino com um mestre que é de Taiwan, mas eu reverencio todos os meus mestres na vida, e mesmo aqueles que indiretamente me ensinou sem eu ter contato direto. E eu precisava falar isso, que eu aprendi muito naquele dia no Centro de Convenções Rebouças. Não sei se o senhor lembra desse dia. Não, lembro, porque primeiro por causa do meu grande amigo Grão-Mestre Amaral, Dirceu Amaral Camargo. Isso. Né, que é uma referência no Kung Fu, um pioneiro do Kung Fu, muito. Um herói. Né, um herói do Kung Fu, porque na época dele era uma época que havia uma dificuldade generalizada para tudo, Sim. né? Inclusive para o aprendizado das coisas básicas. A gente hoje vê essa questão do YouTube ou essa questão da internet, do Google, né? E naquela época não tinha nada disso. Isso. Né? Não tinha mal tinha os livros, né? Grão-Mestre Champuy, Sim. que é uma referência, né, para o Kung Fu mundial, né? Ele foi quando ele foi para a Flórida, né? Ele foi praticamente com a roupa do corpo. Isso mesmo. Né? E ele construiu um templo em Orlando, né? O templo Walloon, né? Uma pessoa que eu sempre tive grande admiração. A primeira vez que eu vi o Mestre Champuy foi num documentário chamado Warrior Within. Não sei se você já viu esse documentário. E aparece ele de guarda-chuvinha. Assim, ele sempre foi muito dinâmico, né? Sempre foi muito flexível. Enfim, é uma referência quando a gente vê, quando a gente fala de um Mestre Kung Fu, fala dele. E uma coisa que sempre me admirou no Mestre Champuy foi a sua perspicácia. Um homem assim de uma habilidade no trato com as pessoas que era muito impressionante. Naquela época, Márcio, eu era presidente da Federação Paulista. Eu sucedi o Dr. Ennio Cuono quando ele foi para a Confederação Brasileira de Kung Fu. Ele inicialmente foi presidente da Federação Paulista. Aí fundamos a Confederação Paulista de Kung Fu. E aí ele então foi presidente da Confederação Paulista de Kung Fu. E eu fui indicado para ser o presidente. Minha função naquele dia era como presidente da Federação Paulista de Kung Fu. Que eu estava lá. Só que por algum motivo o mestre Amaral gentilmente pediu para demonstrar o Wing Chun um pouquinho. Não foi? Isso, foi isso mesmo. É isso mesmo. Que eu me lembro. E o senhor de terno, assim, mostrou. Eu acabei mostrando, eu estava... Exatamente, eu estava de paletó e gravata naquele dia. Mesmo. Né? E caracterizado como presidente, né? E no final acabou acontecendo a situação. E eu lembro também que eu trabalhei como tradutor depois do Mestre Champuy. E aquilo me impressionou muito. Porque o que aconteceu? O Mestre Champuy começou a falar inglês e existia uma moça que fez a tradução em inglês, que era uma secretária bilíngue, aluna do Mestre Amaral, estava fazendo a tradução, só que é óbvio, né? Ela conhecia o inglês, mas não o inglês do Mestre Champuy, que não é bem um inglês, né? É um Chinese English, né? É um pouco diferente, né? E também não era familiarizada com os termos do Kung Fu. Com os termos técnicos. Então ela sofria demais. E ela começou a se perder. Porque não pela incompetência dela, pela essa dissonância. E ela estava com dificuldade de falar. E tinha uma profundidade do assunto. Tinha, né, que era necessária. Você acredita que o Mestre Champuy percebeu? Ele percebeu
E no meio da fala dele, ele falou assim, né? Mestre Léo, será que você poderia... Porque ele já sabia do meu background, sabia que eu já tinha familiaridade com o inglês dos chineses, né? Porque eu morei nos Estados Unidos, né, em Chinatown, aprendendo o Wing Chun com o meu mestre, né? Que também tinha... né, assim como todo brasileiro, ele falha muitas vezes nos mesmos erros de inglês, o chinês também, né? Então fica fácil a gente entender. E eu lembro que acabei aí servindo de tradutor para o mestre Tianpui na ocasião, né? E foi um aprendizado muito bom, porque isso me forçou também. Bueno, muitas vezes a gente não tinha tempo, a gente tinha vários eventos, e eu acabei ficando até o final do evento e pude aprender muito com o mestre e ver, inclusive, aquela apresentação que ele fez em cima do balcão. Eu conto isso para todo mundo porque foi incrível, foi incrível. Porque ele se adaptou à situação. Né? Mas o que me surpreendeu foi isso. Porque a tradutora, ela em nenhum momento se mostrou desesperada. Ela manteve e continuava traduzindo. Só que a tradução, vamos dizer assim, era 30% do que o mestre falava. E ele percebeu. Aquilo me impressionou demais. Eu falei, como é que ele percebeu que ela não estava falando? Porque o que me impressionou foram duas coisas. Primeiro, ela, tradutora, não deixou a peteca cair. Sabe? Ela continuou falando com convicção, né? Fazendo o melhor que ela podia. Mas o que me impressionou, em contrapartida, foi justamente o mestre Tianpui que percebeu. E aí ele pediu para que a gente fizesse, né? Aí a gente pôde fazer a nossa contribuição nesse evento que o Márcio participa. Você estava lá também, Gil? Não estava. Tá. A gente era de escolas diferentes. Tá. Né? A gente... Éramos de escolas... O Gil fala que brinca que é escolas rivais. Escolas rivais. Não. Tipo, bem anos 90 que o pessoal saía na mão, assim, para ver quem que era. Não, é que tem uma outra realidade no Kung Fu em São Paulo, que é... Eu morei muitos anos na periferia de São Paulo. Freguesia do Ó, mais longe. E a minha primeira experiência com o Kung Fu foi no bairro da Lapa. Então, o centro era mais distante do que é hoje. Hoje, enfim, continua no mesmo lugar o centro. Mas parece que é tudo muito junto. Entendo. Mas naquela época, nossa, eu morava longe à beça, no extremo da Zona Norte, um bairro chamado Morro Grande. E aí, para chegar até a Lapa, era custoso, porque só tinha uma linha de ônibus, demorava muito. Para chegar no centro, então, imagina, era quase ir para uma outra cidade. Aí eu comecei a treinar na Lapa e depois de muitos anos, a gente meio que o Kung Fu fez a gente se conectar. Aí veio a Ponlai, aí veio o nosso Centro de Cultura Oriental na Santa Cecília hoje, depois vieram outras coisas. Mestre, você falou uma coisa que mexeu muito comigo, que é essa relação... Pensar o Kung Fu para além dos movimentos, para além dessa coisa da imitação dos animais, para além do chute-soco, ou seja, trazer um pouco mais de conteúdo, não só para a nossa prática, mas também para o nosso ensino. Curiosamente, Márcio, eu lembrei do que a gente fez no curso de formação da Ponlai, né? A gente tem um curso de formação na escola de Kung Fu que a partir do segundo ano do curso, a gente introduziu muito conteúdo sobre educação. Inclusive acunhando um termo, não professor, mas falando muito de educador. O professor de Kung Fu como uma figura que educa nesse sentido mais amplo, enfim, abordando até um pouco de Paulo Freire também nesse conteúdo. Isso fez com que a gente também ressignificasse o nosso jeito de ensinar e, claro, o nosso jeito de treinar Kung Fu. E quando eu escuto o mestre falando que o Kung Fu tem muito mais do que chute, soco, eu queria que a gente entrasse um pouco nessa seara e pudesse ouvir um pouco nesses anos todos aí da sua experiência, que encontros você fez com esse Kung Fu para além dos golpes e como é que isso chegou para os seus alunos ou chega para os seus alunos até hoje? Olha, uma coisa que é interessante e há muita literatura a respeito, gostaria que houvesse mais, mas, por exemplo, o professor Peimini, que é um professor de filosofia da Universidade de Grand Valley, Universidade Estadual de Grand Valley em Allendale, no Michigan, ele
posiciona que a primeira vez que o termo Kung Fu foi encontrado foi num recibo de um trabalho no século III. No século III da Era Comum. Uau. E aí apenas como trabalho. O que é interessante é que durante a dinastia Song Min, aquilo que hoje nós chamamos de neoconfucionistas, eles começaram a enxergar e ressignificar o Kung Fu, você está falando de ressignificação, como a arte de viver. Tudo aquilo que você aprendia para melhorar sua vida e fazia com excelência era chamado de Kung Fu. A associação do Kung Fu com as artes marciais, ela é recente, né? Existe o professor Benjamin Judkin, e ele posiciona uma coisa bem interessante. Ele tem um artigo, né, que está na internet, inclusive, para todos, chamado Inventing Kung Fu. Como que o Kung Fu foi inventado no sentido da relação com a arte marcial. Sim. E ele posiciona que a Qingwu, que é uma associação de Shanghai, todo mundo conhece, ela foi ela que posicionou pela primeira vez Kung Fu relacionado à arte marcial. Isso depois de termos já cunhados como o Wushu, que era muito mais comum do que o Wushu, né? Só que tanto o Wushu como o Wushu vieram com conotações políticas, né? O Wushu ligado ao Kuomintang, ou seja, o Partido Nacionalista, e o Wushu em contrapartida, fazendo um contraponto com o Wushu ligado ao Partido Comunista, né? E a Qingwu usa isso no seu documento em 1919. Ontem. Então, eu acho muito engraçado que as pessoas falam assim, o Lemamura agora está inventando uma nova vertente do Kung Fu, porque o Kung Fu só apanha, então agora ele está falando que Kung Fu é tipo autoajuda, né? Mas não, você vê que a relação do termo Kung Fu com arte marcial, ela é recente. Ela data começo do século passado, 1919. Sim, tem 100 anos, né? Nem 100 anos. É um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de 100 pouquinho anos. mais. É isso. E isso faz com que a gente tenha que começar a fazer pesquisas para entender o que seria esse Kung Fu em um seu sentido mais amplo e não no sentido redutor. Existe uma professora, uma sinóloga francesa, apesar do nome, ela é francesa, chamada Annie Chen. Ela é filha de um sinólogo chinês radicado na França, chamado François Chen. Né? E ela, né, escreve o seguinte, que Kung Fu hoje é entendido dentro de um sentido redutor. Por quê? Porque está associado à arte marcial, associado a um gênero cinematográfico que seria o herdeiro do wuxia, né? Como gênero de escrita, que depois ele vai se transformando e após a era Bruce Lee vira principalmente um gênero, Kung Fu vira um gênero de cinema. Eu lembro que quando eu era garoto, o estado de São Paulo, os críticos do estado de São Paulo chamavam esse gênero de Western Soja. Né? Olha que interessante, é o faroeste soja, né? Então, nunca mais vi esse termo, engraçado, nunca Isso mais em vi qual esse década termo. que era? Oi? Qual década que era? Isso é década de 70. Dá para procurar, talvez, né, nos arquivos do estado de São Paulo a gente encontre esse termo ainda, Western Soja, né? Eu achei muito engraçado. E a professora Chen, então, ela posiciona a importância de nós entendermos o Kung Fu dentro daquilo que chamamos de sentido amplo, que é um sentido de Kung Fu para a vida, que é onde nós temos a visão do trabalho que todos nós desenvolvemos, porque a pessoa, hoje, principalmente o jovem, ele vê a validade de uma arte marcial se uma pessoa prova aquilo dentro de um octógono ou dentro de um ringue, né? Que é uma maneira social de nós compararmos alguma coisa assim dentro de premissas desportivas, né? E talvez o grande sucesso do MMA é porque ele mescla esporte e entretenimento, né? Existe toda uma situação, porque você tem um ranking, mas o dono da empresa pode mudar o ranking e pular você para lutar com o outro porque é mais interessante comercialmente. Então, existe uma mescla de flexibilização que não é necessariamente só um esporte,
e que se transforma em algo dinâmico e bem palatável para os dias de hoje. No entanto, o Kung Fu que nós estamos falando é um Kung Fu onde nós temos que enfrentar alguém ou alguéns não determinados. Eu não sei quem é meu adversário. Quando eu pratico Kung Fu, eu não sei quem é meu adversário ou quais são os meus adversários. Eu não sei quando a minha luta começa e nem quando ela acaba. Não existe um tempo determinado para a luta que nós exercemos. Tampouco existe regra. Então você não caracteriza a vitória. Você não sabe o que é vitória dentro do Kung Fu, porque você não ganha medalha, você não ganha... Muitas vezes a vitória é uma satisfação interna, interior, que só você sabe. E muitas vezes, socialmente, você até perdeu, entre aspas, a luta. Mas você fala, eu ganhei. Então a vitória, ela não é formalmente caracterizada. Não existe o espaço definido para esse combate, esse tipo de combate. Então, quando os estilos de Kung Fu foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos em cima de premissas muito distintas das premissas de hoje. E sabe o que é o mais curioso? Nós, praticantes de Kung Fu, esquecemos disso. E queremos entrar num jogo que é um jogo mais moderno, mais limitado. Inclusive, mestres chineses. Daí esses desafios aceitos por determinados mestres ou não mestres, não importa, praticantes, vamos colocar assim, de arte marcial chinesa, com relação àqueles lutadores de MMA na China. Tem aquele rapaz que é famoso, esqueci o nome dele, como é que chama? Que desafia mestres tradicionais. Xiaodong, aquele? Sim. Isso, é o nome dele, né? Então, você observa que esse jovem que ele vai enfrentar não é de surpreender, porque afinal de contas provavelmente é um jovem que está questionando a tradição, está questionando a reflexão tradicional chinesa, e ele falou, eu aqui que estou influenciado pela cultura estrangeira, quero provar meu ponto. Eu acho que é extremamente válido. O que me surpreende são os praticantes tradicionais aceitarem esse jogo. Imagine o seguinte, é como você ter um carro de Fórmula 1 que anda muito bem na pista e você ter um Jeep, esse Jeep, não o Jeep antigo, esse Jeep moderno, que é bem flexível, ele anda bem na estrada, ele anda bem na terra, etc. E aí esse cara de Fórmula 1 fala assim, esse carro seu é bom. Então, vamos apostar uma corrida na pista para ver quem é melhor? Não, ele que tinha que fazer o contrário, vai fazer o seguinte, pega esse carro de Fórmula 1, que custa milhões de dólares, que anda muito, faz de 0 a 100, não sei, em menos de um segundo, vamos lá na Terra para ver como é que funciona? É isso que deveria acontecer. Ou seja, essa pessoa que está preconizando não a luta, mas a arte marcial, por que não provar se ele realmente é bom no dia a dia? Não dentro de um ringue. Porque é para isso que nós praticamos o Kung Fu. É para o nosso dia a dia. É para que nós possamos saber como enfrentar, estarmos prontos para o enfrentamento de algo que é desconhecido, que nós não sabemos o que é. E o próprio nome diz, né? A arte de viver, né? Pois é. E aí que se justifica, inclusive, você me lembrou algo aqui importante, Márcio, que é o termo Kung Fu, que é o caractere, né, le ou li, né, em mandarim, e com, que é trabalho. O trabalho e a força. É uma força trabalhada. Mas e o Fu? Né? O Fu é o reflexo daquela pessoa com experiência. Tá? Então, é muito interessante perceber que aquele segundo pauzinho horizontal é a presilha do cabelo. De um cabelo longo, alguém que teve experiência. É por isso que é tão importante a noção de tempo dentro do Kung Fu. E que muitas vezes a gente esquece. E não há comparação. O seu Kung Fu é o seu Kung Fu, o meu é o meu. O que eu posso, o máximo, é admirar o seu Kung Fu e você admirar o meu. Agora, quero ver se o seu é melhor que o meu é melhor que o seu. Aí nós estamos entrando em outras
né, em outros lugares que não é, muitas vezes, o lugar mais saudável do Kung Fu. Uhum. Por isso que não me interprete mal, eu valorizo também o esporte de combate. Só que há uma diferença entre esporte de combate, arte marcial, luta e defesa pessoal. Sim. São quatro coisas totalmente diferentes. O fato de eu ser um artista marcial não quer dizer que eu seja uma pessoa que saiba como me defender na rua. E o fato de eu ser um lutador, tampouco. Aliás, muitas vezes o lutador pode morrer mais rápido do que a pessoa que muitas vezes vai evitar uma situação. Existe não sei se vocês conhecem, um grande educador chamado Moshe Feldenkrais. Sim. Tá? Ele criou o método Feldenkrais, que é um método muito reconhecido. Ele é de Israel. E ele, na época ainda dos kibbutz iniciais, ele tinha muitos problemas de invasão e tudo mais, e ele era adepto ele aprendeu praticamente judô por livro, pelos manuaizinhos. Depois ele aprendeu diretamente com Jigoro Kano na Europa e foi o primeiro alto grau de judô na Europa, inclusive graduado pelo próprio fundador do judô. E ele conta uma história muito delicada, porque quando teve uma situação no kibbutz dele, o que ele fez? Baseado naquilo que ele sabia, ele preparou as pessoas para se defender. Por quê? Porque ele estava cansado de ser abusado, etc. E ele se preparou. Então ele preparou aquele grupo e quando houve mais um embate, todos fugiram menos eles. E eles então enfrentaram os invasores. E o que aconteceu? Todos menos ele morreram. Então é interessante observar como que situações como essa, muitas vezes de enfrentamento, elas, se for um enfrentamento não apropriado, você vai ter problemas. Por mais que você esteja, entre aspas, preparado fisicamente para o combate. Porque um combate, né, que não existe regra, você não sabe quando começa, você não sabe quem são seus adversários, muitas vezes você pode passar por situações inesperadas onde é melhor você evitar essa situação ou resolvê-la de uma outra maneira. Daí porque quem sofre muitas vezes aquela coisa, né? Quem está com o martelo na mão acha que tudo é prego, né? Então ele quer martelar tudo. Então muitas vezes é muito perigoso quando você trabalha essa questão que vocês mesmo falaram do combate ou com soco e tudo mais, sem o devido embasamento de reflexão e capacidade de reflexão. Por quê? Porque aquilo pode ser mais prejudicial do que benéfico. É uma coisa a pensar a respeito. Uau! E aí, vocês estão se sentindo na sala de aula também? Porque eu tô aqui, Nossa, eu tô aqui. Nossa. Acho que eu tô aqui que nem um aluno do Mestre Léo, aqui aprendendo um monte. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira, que a gente tem falado um pouco sobre a imagem do Kung Fu e qual que é a nossa responsabilidade como influenciadores da cena do Kung Fu que a gente tem, né? Eu queria saber, primeiro, o Kung Fu olímpico que é praticado nas Olimpíadas. Como que o senhor enxerga isso? Se é uma coisa benéfica para a imagem do Kung Fu de uma forma geral? E segundo, o que além do que a gente está fazendo aqui e ter eles, né, terem academia e tal, o que é possível fazer em prol da imagem das artes marciais? O pessoal que está assistindo, o que é para melhorar de alguma forma ou algo do tipo? Então, Igor, essa sua colocação, eu acho que é aquela pergunta que vale 10 milhões de dólares, né? Porque o ponto que eu vejo que é crucial, nós nunca perdemos de perspectiva, é o termo artes marciais. Por dois motivos. Primeiro, porque ele está no plural. Então, a pluralidade do termo é fundamental. Do sentido do termo. Segundo, que é uma arte. E o que em última instância é uma arte? É uma manifestação inovadora, criativa, onde você manifesta algo de uma maneira
inovadora e ao mesmo tempo efetiva. Por isso que é possível uma arte marcial negar a luta. Porque é uma maneira altamente inovadora de você vencer um combate. Porque nós partimos de uma premissa que nem sempre é verdadeira. Que para eu vencer, eu preciso lutar. Não necessariamente. Então, esse é um ponto crucial. Então, dentro dessa questão plural, dentro da pluralidade, existe algo que vale a pena nós pensarmos quando você fala sobre o Wushu desportivo, que oficialmente ainda não é olímpico, né? Está a caminho disso, né? Já participa dos jogos, né, juvenis, já participa de uma série de atividades, está a caminho, deve ser, mas não há outra alternativa a não ser, porque hoje as Olimpíadas ela tem uma exposição que, claro, que vai contribuir para o entendimento. Opa, o que é isso que estão fazendo aí? Nunca tinha visto, né? Só que, pela característica plural das artes marciais, o que eu vejo que é benéfico é quando você dá para diferentes modalidades mesma capacidade de exposição. Então, quer dizer, você está lá com o combate, com o esporte de combate sendo bem exposto, aproveita essa exposição para divulgar o aspecto educacional do Kung Fu. Usa o aspecto educacional do Kung Fu para divulgar também as possibilidades de defesa pessoal que nós estávamos falando aqui fora do ar, com relação a como eu estrategicamente saber como me prevenir de situações de possível conflito. Porque muitas vezes eu sou obrigado a lutar porque eu cometi vários erros prévios de escolha até me colocar naquele lugar que não tem mais volta. Então, quando a gente está refletindo sobre tudo isso, Igor, eu penso o seguinte: vamos lembrar que o Kung Fu ele é plural. Plural. Inclusive fora da arte marcial. O Kung Fu ele não precisa ser sinônimo de arte marcial. Pode ser. Mas existe Kung Fu em vários outros, aliás, em todos os outros aspectos da atividade humana. Por quê? Porque basicamente é você incorporar e expressar habilidades excepcionais. Qualquer coisa que você faça nesse sentido. E outra coisa interessante, fundamentado no desenvolvimento humano. Que eu quero dizer o seguinte: você pega um jogador de futebol que tem uma habilidade excepcional, mas ele desenvolveu isso por mero talento e não por desenvolvimento humano, aquilo não é Kung Fu, a rigor. Quer dizer, o Kung Fu deve advir de uma condição onde eu aprendo com o outro. Eu sei escutar o Gil, eu sei escutar o Igor, eu sei escutar o Márcio. E não vir aqui apenas para ficar falando ou recitando. Porque isso uma máquina faz. Mas a partir do momento que eu escuto o que vocês falam e procuro incorporar isso, incorporar sinceramente, porque se eu estou aqui, é porque eu me interesso pelo trabalho de vocês. Concorda comigo? Senão eu não estaria aqui. Sim. Eu ia recusar o convite. Se eu estou aqui é porque eu vi alguma coisa e falei, olha que interessante o trabalho dessas pessoas. Gostaria de conhecer o trabalho deles. Gostaria de conhecê-los mais, como pessoa. Porque é essa dimensão humana que hoje nos dificulta viver melhor aí fora. Você pode reparar. Dificulta. Muitas vezes você não lembra nem o nome do seu professor, não lembra nem o nome da pessoa. Muito menos do que ela faz, o que ela deixou de fazer. Ou só se apega ao que a pessoa tem. Ao que a pessoa acumulou de título e não pela trajetória que ela desenvolveu como pessoa. Então, é essas questões que, se o Wushu desportivo, competitivo, puder levantar para que outros aspectos do Wushu
possam ser também cultivados, eu acho que isso é muito bom que exista o Wushu que possa aparecer na televisão, possa aparecer em grandes competições, possa ser inclusive olímpico. Mas quando a gente só valoriza um aspecto e menospreza outros, eu acho que aí você tem um desequilíbrio que não é saudável. É quase como você só valorizar, né, uma particularidade de um povo ou uma única manifestação. Por exemplo, você fala, carnaval, olha, o brasileiro é alegre e tal. Não, tem muito mais coisa por trás do carnaval. Para aquelas pessoas que estão participando e que vale a pena nós aprendermos. E que muitas vezes a gente ignora. Não, aquilo lá não é para mim. Calma, você já viu o carnaval como manifestação genuína? Não como, né, um movimento midiático, mas como manifestação genuína? Porque para muita gente é. Assim como para nós também é o caso do Kung Fu. E isso vale a pena a gente sempre pensar a respeito. Eu queria ouvir um pouco do mestre sobre como que se deu a ligação com o mestre Moyá. Porque, enfim, acho que para muitos praticantes de Kung Fu, ver Bruce Lee, ver Wing Chun, ver Ip Man, né? Depois seguindo uma árvore ali, mestre Moyá, o senhor, né? Então acho que, querendo ou não, o senhor tem uma ligação com o Ip Man, né? Então que eu gostaria de ouvir um pouco do senhor, porque é um diamante, né? Eu sempre ouvi isso do meu... Essa era a minha pergunta aqui que eu estava eu roubei de você. Cola. Eu aprendi com o meu mestre, com o meu irmão de treino mais velho, que quando a gente aprende algo muito valioso, eu carregar como um diamante. A gente não deixa um diamante jogado e trata ele com muito carinho. Então acho que isso pro senhor deve ser um diamante ser discípulo do mestre Moyá. Eu queria aprender, ouvindo o senhor, como que se deu essa relação. Até, inclusive, essa ligação com o Ip Man, que é tão famoso, né, cinema, enfim. Aí eu queria aproveitar e emendar também, uma curiosidade que eu tenho é saber se o mestre Moyá chegou a conhecer Bruce Lee, treinou. Claro, sim. Ah, legal. Então já emenda aí. Porque eles, em tese, eles foram quase contemporâneos, né? A Bruce Lee inicia na família Kung Fu do patriarca Ip Man em 1956 e o patriarca Moyá inicia em 57. Então eles têm um pequeno lapso de tempo. Lembrando que, em função de vários fatores, a Bruce Lee pôde aprender principalmente com um irmão mais velho de ambos, que foi o patriarca Wong Chun Leung. Né? Então, porque o que acontece? Dentro de uma família Kung Fu, como vocês sabem, para você ingressar na família Kung Fu, você tem que ser apresentado por alguém. Né? E Bruce Lee foi apresentado por um outro irmão chamado William Cheung Chok-hin. E ele, impressionado com essa pessoa, pediu para que ele fosse apresentado para o seu mestre, né? E quando isso aconteceu em 56, ele então começa esse trabalho, só que temos que lembrar o seguinte, em 56, o patriarca Ip Man já está com mais de 60 anos. Então, na família Kung Fu, é muito comum as pessoas não aprenderem os movimentos, ter acesso ao sistema diretamente com o próprio mestre. Sim. Tá? Então as pessoas falam, Bruce Lee não foi aluno de Ip Man porque o Ip Man não ensinou. Não é nada disso. Uma vez que foi formalizado aquilo que nós chamamos de discipulado, né? Que é o Bai Si, então você tem o que nós chamamos de Hoi Kun. Hoi Kun é o acesso formal ao sistema. Então, normalmente, por exemplo, no caso de Bruce Lee, quem foi encarregado de fazer esse acesso formal, que é representado no Wing Chun, pelo aprendizado da primeira parte do Siu Nin Tao, que é a primeira, né, o primeiro Quintou, a primeira listagem do sistema, foi
um mestre que hoje está na Inglaterra, ainda vivo, chamado Victor Khan. Foi ele que iniciou Bruce Lee no caminho do Kung Fu, sob a autorização do Patriarca Ip Man. Da mesma forma que quem iniciou o Patriarca Muyat no sistema Wing Chun foi também uma outra pessoa muito famosa dentro da família Kung Fu chamada Mak Poulsen. Né? Ele, né, vive em São Francisco hoje, na Califórnia. Então, visto isso, o que nós temos? Esse aprendizado, ele tem uma dimensão. Só que o Bruce Lee, o aprendizado dentro da família Kung Fu do Patriarca Ip Man era através daquilo que hoje nós chamamos de vida Kung Fu. Ou seja, através do convívio. É um aprendizado convivial. Não existe aquela coisa da aula, todo mundo alinhado, fazer que nem a gente vê nos filmes, né, de Ip Man. Aquilo é uma fantasia, não era assim. Né? Por quê? Porque aquilo é hoje uma visão moderna do que é uma escola de artes marciais. Né? Não existe essa noção de escola. Quer dizer, quando você quer aprender Kung Fu, você não vai numa escola para aprender Kung Fu. Você vai procurar um mestre e você vai buscar ser aceito na família desse mestre para fazer direito a ter acesso ao legado que esse mestre, que você está falando do diamante, né? Que a pessoa tem. Então, a partir daí que ele vai, então, aprender. Então, se você não é membro da família, você não vai aprender. Você tem que ser membro da família. E, para isso, não adianta você bater na porta do mestre. Você tem que ser indicado por uma pessoa que vai apresentar, é o que nós chamamos de Kai Siu Yan. Quer dizer, é o apresentador formal. Eu vou apresentar, veja, né? Ó, mestre Igor, eu tenho aqui o Márcio, né? É uma pessoa muito digna para entrar na sua família. Eu sei que o senhor não conhece o Márcio, mas o senhor me conhece e sabe que se o Márcio não fosse da minha máxima confiança, eu não lhe apresentaria. Então, é nesse tom. Tá? E se o mestre Igor decidiu não aceitar o Márcio, o que ele fala? Ele fala para mim. Ele vem e fala, escuta, Léo, eu prefiro não aceitar nesse momento, por vários motivos, muitas vezes por motivos pessoais, né? Não é um bom momento para ele. Então, o que acontece? O mestre não fica constrangido, e você sabe como isso na cultura chinesa é muito forte, de dizer não para o outro. Ele não precisa dizer não para o Márcio, vai dizer para mim. E aí eu vou contar, falar, Márcio, infelizmente o mestre disse que gostou muito de você, mas não teve oportunidade agora, mas vamos aguardar um momento que pode acontecer. Então o papel do apresentador formal é muito importante. Então, e você estava perguntando como eu conheci o Patriarca Muyat. Eu conheci graças ao senhor Albert Lee. Quem é o Sr. Albert Lee? O Sr. Albert Lee é o irmão mais velho do grão-mestre Lee Wing-Kei e do grão-mestre Lee Hong-Ki, que nos recebeu em Nova York quando nós fomos para lá, eu e o grão-mestre Lee Wing-Kei, né, por motivos diferentes. Nós estávamos indo para Hong Kong, grão-mestre Lee Wing-Kei para fazer o curso de arbitragem de Wushu, representando a comunidade brasileira. Tá? Então ele foi com o aval dos outros mestres para representar o Brasil. E naquela época não tinha federação ainda. E eu fui para, justamente com o apoio do meu mestre Lee Hong-Ki aqui do Brasil, me aprofundar na arte do Wing Chun. Por quê? Porque o meu pai mesmo, que está aqui presente, falou, se você quer viver disso aí que você gosta, é bom você aprender na fonte, não é? Então, vamos lá. Então, palavras sábias. Né? Então, vamos aprender na fonte, porque senão você vai ser mais um. É importante que você possa trazer algo consistente, né? Para que as pessoas possam efetivamente aprender a arte. Então, foi nesse sentido. E naquela época, e ainda hoje, não há voo direto, você sabe, não há voo direto São Paulo, China ou Hong Kong, não tem. Então, teria que fazer uma escala em Nova York. Né? Obviamente, nós
tivemos a oportunidade, nessa época, o senhor Albert Lee trabalhava na Korean Airlines, que era uma empresa aérea que tinha os voos mais em conta para Hong Kong. Então, nós fomos através dessa companhia e paramos em Nova York. E em Nova York, eu queria muito conhecer uma loja, não sei se vocês já ouviram falar, chamada Bokleitat. É a maior loja de artes marciais dos Estados Unidos na época. Era enorme. Acho que eles tinham, inclusive, propaganda na Inside Kung Fu. Tinha, por muitos anos teve. E ficava na avenida, que na verdade chamava de rua, né? Canal, que dividia o bairro italiano, Little Italy, com Chinatown, o bairro chinês. É a divisão, porque lá foi porque os italianos chegaram primeiro, os chineses foram chegando e foram lutando, e aí ficaram, né? A Canal Street ficou a linha divisória entre Little Italy e Chinatown. Essa loja, ela deve ter ficado lá até o começo da década de 90. Depois ela foi para o Queens e depois ela acabou fechando. Mas ele tinha um primo que tem até hoje uma loja de artes marciais na rua principal hoje a principal, que é Mott Street, que é a rua principal de Chinatown, que é o primo dele chamado Bokleipo, que é uma loja menor, porque essa loja era realmente uma loja absurdamente grande, tinha de tudo, né? E eu queria ir nessa loja. Então, no caminho para ir nessa loja, nós passamos na frente do Moucun do Patriarca Muyan. Né? Então, né, para quem está nos assistindo, né, Moucun é o local marcial, que é o que em mandarim o pessoal chama de Wuquan. Né? Tá? Em cantonês nós falamos Moucun. Lembrando isso, minha formação, né, em virtude do Wing Chun ter surgido no sul da China, é através do dialeto cantonês e não do dialeto mandarim. Né? Tá? Então, quando nós passamos na frente do Moucun do Patriarca Muyan, o senhor Albert Lee falou, olha, esse estilo não é o mesmo que você pratica, eu conheço esse mestre aqui, a gente pode ver se a gente, né, podemos subir para conhecê-lo. E foi assim que eu conheci, por acaso. Né? Nossa, então, aí o senhor chegou aí para Hong Kong, depois voltou? Aí ele falou o seguinte, olha... Por acaso, acaso do destino. Isso, aquela coisa, né? Por coincidência, isso, né? Coincidência, né? Então... Foi assim que eu tive a oportunidade de conhecer o Patriarca Muyan. E aí ele falou, você já comprou a passagem, vai para Hong Kong, e caso você não encontrar nada lá, você pode voltar, que eu ajudarei o seu mestre a melhorar o seu Kung Fu. E aí então eu falei, olha só que eu preciso ligar para o meu mestre primeiro, pedir autorização para ele, e o mestre Lee Hong-ki, que sempre foi uma pessoa muito aberta, ele me apoiou de todas as maneiras para que eu pudesse seguir, né, o meu caminho. E foi assim que eu decidi, depois de Hong Kong, voltar para Nova York e aí começar a minha carreira como discípulo do Patriarca Muyan, a minha jornada como discípulo do Patriarca Muyan. Nessa época, você estava há quantos anos com o mestre Lee Hong-ki? Nessa época eu já estava há bons anos com ele já, né? Porque o mestre Lee Hong-ki chegou aqui em 79. Né? Chegou no Rio. Foi quando nós tivemos a possibilidade de estar iniciando nesse momento a prática do Wing Chun, né? Do Wing Chun. Ele teve vários outros alunos também e muitos não tiveram oportunidade de prosseguir. Isso tudo muito antes dele ir para os Estados Unidos para aprender com o Patriarca Duncan Leung. Né? Isso foi depois, isso já foi na década de 90. Nós estamos falando do começo da década de 80. Tá? Então, uma história, eu não sei se o senhor sabe, do mestre Lee Hong-ki. Recentemente, antes dele falecer, quando ele ficou internado, se não me engano, na Santa Casa. Acho que foi na Santa Casa. E um amigo meu que treinou comigo no Mestre Amaral, que é o Skyfe, Dr. Skyfe hoje, né, virou médico, ele gostava muito de Hungar. E acionaram o Skype, falou, vem, tem um paciente grave, tem que operar, não sei o que. Quando ele entrou, era o mestre Lee Hong-ki. E o Skype começou a tremer assim. Aí, ele me contando, né?
E aí ele conversou com o mestre Li Hong-ki, falou que ele era aluno lá do mestre Amaral, tinha treinado com o mestre Amaral, que era fã. Resumindo, acho que depois o mestre Li Hong-ki, antes de falecer, melhorou um pouco, ele foi ensinar. Como gratidão. O Sky falou, não, meu sonho era treinar com o senhor, aprender. Porque assim, pra nós, puxa, ver os mestres, né, ver vocês assim, imagina ele ali operando um fã, né? Já imaginou? Como que... Não foi? Acho que eu nunca te falei isso. Não. E que, né, coragem, né? Skype. O Skype. Né, de Alexandre conseguir, Skype, de estar ainda, né, todo emocionalmente né, tocado, ainda enfrentar essa situação de operar, né, o meu primeiro Sifu, né, que foi uma pessoa que... Porque naquela época tudo era muito difícil, né? Então, e eu agradeço muito ele, porque eu tenho até hoje várias anotações que ele fez na época de Hong Kong, que ele deixou comigo, né? Onde ele... ou outra coisa também que eu tenho até hoje, que foi de grande valia para mim nessa época, foi um dicionário. Dicionário desse tamanho, dicionário do Dr. Lin Yutang, não sei se vocês já ouviram falar dessa pessoa, uma pessoa muito importante, professor muito influente, uma das primeiras autoridades chinesas reconhecidas internacionalmente, e ele fez um dicionário. E o grão-mestre Li Hong-ki tinha esse dicionário e deixou comigo, né, para que eu pudesse estudar, né, chinês, né, porque era aquilo que nós tínhamos para a época. Hoje não, hoje você vai no Google, você vai ter vários aplicativos excelentes, né, mas naquela época não, era tudo muito difícil. Que legal. Sabe que eu tive também uma experiência com o mestre Li Hong-ki. Eu estudei Qigong com ele. O meu primeiro professor de Tai Chi, o Wagner Tome, que é discípulo do Sensei Severino Salles. Sim, conheço ele. Se formou com o mestre Li Hong-ki em medicina chinesa, em Tai Chi também. E teve um período ali no finalzinho dos anos 90 que a gente fazia um curso de Qigong com o mestre Li. Toda semana, assim. Um período muito, muito intenso, de muito aprendizado. Eu tenho um monte de pergunta para fazer. Você quer fazer a sua de novo? Você já fez? Não, manda bom. Eu queria falar de cinema. Porque o Wing Chun tem o cinema e o Kung Fu, sobretudo na vertente do Wing Chun, ainda mais nos últimos anos, está muito forte, né? Mas eu quero falar especificamente de um filme que o Márcio não gosta tanto, mas eu gosto muito. Não é que eu não gosto. Eu prefiro o outro, mas... A gente tem a franquia tradicional do Ip Man, 1, 2, 3, 4, com o... Donnie Yen. Isso. Mas tem um outro filme que é do diretor Wong Kar-wai. Isso. Que eu acho esse filme um primor. Um primor, assim. Ele é muito marcial do ponto de vista das lutas, mas eu acho que ele expressa um pouco, traz esse aspecto mais amplo do Kung Fu, um pouco nessa dimensão do viver do Kung Fu. Além de deixar, claro, de explicitar ali um pouco a figura do mestre Ip Man. Mas tem uma coisa curiosa para mim no filme, que é essa relação do Wing Chun com outros sistemas, com Pa Kwa Chan, com Badi, com Xin Quan. Eu não sei o quanto isso é licença poética do diretor, ou quanto isso é fato mesmo, o quanto o desenvolvimento do sistema recebeu influência dessas outras modalidades. Essa é uma primeira pergunta para citar um pouco esse filme. Quem não assistiu, você não assistiu ainda? Não. Vale muito a pena. Acho que é uma obra de arte. Como que é o nome? Em português chama O Grande Mestre. Respondendo a sua pergunta, Igor, esse filme teve vários nomes, né? Porque o que aconteceu? Esse diretor, Wong Kar-wai, ele ficou muito famoso porque ele foi o primeiro diretor de Hong Kong a ganhar um prêmio no Festival de Cannes, na França. E ele um dia estava vendo um filme do Patriarca Ip Man que ele faz 10 dias antes de falecer, que ele faz algumas formas do Wing Chun e o boneco de madeira. E tem uma hora que o Patriarca Ip Man, ele para pensar. Ele para assim. Como se ele tivesse esquecido a sequência. E esse diretor, que tem uma sensibilidade muito desenvolvida, o que ele pensou? O que será
que esse senhor, 10 dias antes de morrer, com a história que ele teve, está pensando nesse momento. E foi aí que ele teve a inspiração. Isso é um vídeo real que ele viu. Um vídeo real, do próprio Patriarca Ip Man. Entendi. Né? E que está inclusive na internet. Tá? Né? Depois eu posso até indicar para vocês, inclusive a cena em particular. Uhum. E ele falou, como é que eu vou fazer esse filme? Porque ele nunca tinha feito filme de artes marciais. Ele faz geralmente filme de amores não correspondidos. E ele tem... praticamente os filmes dele são, de alguma forma, todos iguais. Né? Porque o mote, a dinâmica, que é o amor que se frustra, mas a partir dessa frustração você tem uma riqueza onde se exacerba a natureza humana. Sabe? Então é muito interessante. É um diretor profundo. Flor da pele. Um diretor muito profundo. Aquilo movimentou o mercado cinematográfico de Hong Kong. Como que o Wong Kar-wai quer fazer um filme sobre Ip Man? E curiosamente, esse filme demorou mais de 10 anos para ser produzido. E aí o produtor, né, Raymond Wong, da Mandarin Films, ele falou, vou sair na frente. E aí que ele fez essa franquia mais conhecida com o Donnie Yen em 2008. Que aí ele lançou, onde o primeiro número 1, que ele foi lançado em 2008, uma semelhança muito aproximada da história do Patriarca Ip Man. Depois os outros foram, né, entrando num grau de ficção, né, e licença poética bem exagerados. Tá? Mas esse primeiro foi muito... Para os praticantes de Wing Chun, o primeiro... Ele pode ser uma referência? Ele pode ser uma referência. Ele tem umas misturas, tal, que a gente depois um dia pode conversar, mas ele é uma referência. Esse filme, como que o diretor quis fazer? Ele quis que os atores realmente praticassem a arte marcial que eles iriam demonstrar nos filmes. Por anos, não por semanas ou meses. Inclusive tem vídeo desses treinos no YouTube. Sim. A Zhang Zi treinando, sofrendo. Nossa, isso. E o que é interessante... é que ele próprio se interessou em conhecer o Moulan. O Moulan é a comunidade marcial. O que é que rola nessa comunidade marcial? E aí o que ele viu? Ele viu que não era só o Wing Chun que era impressionante. Existiam outros estilos igualmente impressionantes. Igualmente dignos de registro, né, para o filme dele. Então, a primeira ideia... do título era The Grandmaster. E em chinês chamava Yatoi Chun-si. Yatoi Chun-si, Chun-si seria o patriarca. Só que quando fala Yatoi, quer dizer uma geração. É o patriarca de uma geração. É o patriarca que é o patriarca de todos. Porque hoje existem vários patriarcas, mas são de mesma geração. Entendeu? Mas não um patriarca único que foi Ip Man. Então, esse era o título. Você perguntou o nome do título, né? Em chinês, esse título. Em inglês seria, então, The Grandmaster, right? Ou seja, o Grão-Mestre, que ficou aqui no Brasil, o Grande Mestre. Aliás, homônimo do outro também, que era o Grande Mestre também, né? Então, a partir daí, nós tivemos uma mudança. Porque ele viu os outros, então ele mudou. Ele falou, não pode chamar The Grandmaster. Tem que chamar The Grandmasters. Um plural, porque tem outros grandes mestres também, não é só Ip Man. E aí ele então começou a trabalhar em cima disso. O Wong Kar-wai tem uma característica, os filmes dele não têm roteiro. E os atores não sabem, portanto, a história que eles estão contando. Eles têm que submeter totalmente à direção. A direção do momento ali. Exato, porque eles não sabem qual que é a história. Né? E o que foi interessante é que o próprio Wong Kar-wai também, até uma semana antes do lançamento, ele estava fazendo a edição, ele estava na dúvida. Opa, como é que eu vou montar esse filme? Porque tem muitas cenas boas e muitas cenas que não foram para o ar. Tanto que nós temos várias versões desse filme. A versão chinesa é uma coisa, a versão internacional é outra, a versão que veio para o Brasil é outra. E a versão que foi lançada nos Estados Unidos é outra.
Olha que interessante. E deve ter a versão do diretor ainda, que nunca vai ser lançada. Não, mas talvez no futuro ainda saia. Um dia vaze. Mesmo porque, Igor, esse foi o filme de maior bilheteria de Wong Kar-wai. Porque ninguém entende os filmes dele, né, Igor? Só você e mais alguns, né? Então, as pessoas não entendem. Tanto que você falou, eu não gostei muito, porque é que eu gostei muito do primeiro, do outro Ip Man, né? Eu gostei muito, assim, me tocou muito, assim. Quando eu assisti, acho que foi muito recente. Sim. E aí eu falei, eu preciso assistir de novo com outro olhar. Ele é bom, mas eu preferi o primeiro. Agora, o que é interessante nesse filme? Porque o Donnie Yen, ele tem um pedigree de artista marcial. A mãe dele era mestre de Kung Fu, ele aprendeu várias modalidades, né? Ele, como bom filho rebelde, não quis só ficar no que a mãe ensinou para ele, foi fazer kickboxing, foi fazer um monte de coisa. É um atleta, né, o Donnie Yen? E o Tony Leung não. O Tony Leung é um ator dramático e foi fazer o Wing Chun. Mas o que é interessante é que o filme é extremamente bem dirigido sob o ponto de vista do sistema. Né? Aí mérito também para o patriarca Duncan Leung, que foi o diretor técnico juntamente com outros mestres. Quer dizer, ele foi o que ficou responsável, né? O filho dele, Daryl Leung, que nós inclusive fizemos uma entrevista com ele no nosso canal, ele que treinou diretamente com o Tony Leung, o ator, né? Mas tem muitos detalhes no filme que é típico do sistema Wing Chun e que o diretor fez questão de ressaltar. Na filmagem. Então é impressionante isso, né? Um dia, se nós tivermos tempo, a gente pode passar, né, as diferentes versões, mostrar o que é cada um, porque, né, especialmente se você gostou, viu, Gil? Aí a gente pode fazer isso aí. Umas 10 vezes. Vale a pena, sabe? Porque é um filme sobre artes marciais. É maravilhoso. Né? Não é um filme só de artes marciais. E esse é um filme que o senhor indica para os alunos, quando um aluno pergunta uma indicação, pede uma indicação. Tem vários filmes que vale a pena. Por exemplo, o outro, né, diretor, Chang Yimou, né, que é um outro diretor também laureado e que nunca tinha feito um filme de arte marcial. Ele fez um filme espetacular chamado Herói, né? Sim. Tá, todo mundo assistiu com Jet Li, Donnie Yen também e Tony Leung. Tá? Todas essas pessoas trabalharam nesse filme. E depois ele fez uma trilogia, além do Herói, né? Ele fez O Clã das Adagas Voadoras e depois A Maldição da Flor Dourada, que é menos popular aqui no Brasil, eu nunca vi. Tá? Mas é uma trilogia e é muito interessante como que ele aborda as artes marciais nesse contexto. Tá? Com muita sensibilidade e com muita qualidade cinematográfica. Vale a pena você que gosta de cinema, Igor, assistir esses 3 filmes. O senhor assiste os filmes, o senhor curte assistir os filmes de artes marciais? Depende, eu gosto de assistir filme bom. Né? Aqueles filmes antigos, por exemplo, Câmara 36. Não, esse é um filme bom. Esses clássicos assim, antigões. Assim. Sim, eu gosto. Templo Shaolin. Templo mais moderno, né? Sim, mas eu gosto também. Não tanto quanto o Câmara 36 Shaolin. Né? Né? Porque quando você vê o diretor, como você diz, né, Lau Ka-leung, né? Aliás, eu tive a oportunidade, graças ao mestre Lee Hong-ki, eu tive a oportunidade de, inclusive, conhecer, e olha só que audácia eu vou dizer para você, dirigir, né, o ator principal do Câmara 36 Shaolin, que foi o Lau Ka-fai, né? Que é o Gordon Liu, né? Que eles chamam de Gordon Liu, né? Isso. O Pai Mei. Que exatamente, porque eles eram muito amigos. O senhor conheceu o Gordon Liu? Sim. E aí, o meu mestre pediu para gravar algumas formas de rungar para ele. Então, e eu tinha a câmera, eu que gravava, eu que falava para ele, action! Cut! Que ousadia, né? Dirigir o Gordon Liu, né? Mas Nossa, isso é uma coisa muito interessante em Hong Kong, porque os atores em Hong Kong não têm aquela empáfia que você vê em Hollywood. Eles são pessoas comuns, eles estão lá com a gente, tem aquela humildade, estão no dia a dia, sabe? Não tem aquela empáfia que a gente vê normalmente acontecendo com as grandes estrelas, né? E particularmente Gordon Liu, né, que foi muito bem homenageado pelo Quentin Tarantino, né, na franquia do Kill Bill. Eu acho ele um ator excepcional, né? E ele então fez, inclusive, eu gravei
aquela rotina da meia-lua que ele fez na abertura do Câmara 36 de Shaolin. Né? Uau, que legal. Sim, né? Então é muito interessante você ver. E, claro, né? Há muita diferença do ao vivo para o filme, mas é muito mais emocionante você ver sem aqueles truques de cinema do que ver nos truques de cinema, ainda que cinematograficamente, né, no cinema parece melhor, né? Parece, né? Mas para o Kung Fu, realmente você vê aquilo sem truque, sem nada, ele fazendo, sabendo como fazer, né? É uma maravilha. Não, e né? imagina ainda mais o senhor como um praticante ali, podendo estar ali. Nossa. Não, é uma emoção, né? Uma emoção de ver, porque a gente viu isso tudo no cinema, fez parte da nossa formação, porque naquela época o que era dentro da cultura chinesa era muito pouco, né? E era muitas vezes os filmes tiveram um papel importante nesse sentido, né? Eu que o diga. Deixa eu já dividir uma historinha minha, então, aqui sobre filme. Eu perguntei de filmes porque... Primeiro, porque eu gosto muito de filme de artes marciais. E segundo, porque... De alguma maneira, acho que o Márcio também, acho que o Igor, numa certa medida também, foi o cinema, sobretudo esse cinema aí, Bruce Lee, esse cinema Câmara 36, que plantou essa sementinha em mim de... um dia eu quero fazer igual aquele mestre ali, eu quero fazer igual aquele chinês cabeludo com as espadas ali para poder lutar e tal. E de alguma maneira, o Kung Fu que a gente vê no cinema me influenciou bastante e me levou para as academias e fez com que a gente se encontrasse, estudasse e tivesse o que a gente está fazendo aqui. E quando eu pergunto desse filme é porque eu acho que esse filme ele traz um conteúdo que para mim é muito forte, que tem a ver com esse poder da ancestralidade, que foi um pouco o que a gente começou falando aqui, né? O quanto é importante a gente praticar uma arte marcial e olhar para trás e saber quem veio antes da gente, ter essa conexão com os nossos antecessores, com os nossos antepassados. Eu acho que isso é um conteúdo que a gente já falou bastante aqui, mas de alguma forma esse filme do Wong Kar-wai traz para mim esse conteúdo muito forte. Essa luta toda que tem no filme, o dilema todo que aparece para saber quem é que vai seguir o legado do pai, da família, e ao mesmo tempo tem toda uma relação de respeito em relação aos mestres. Isso para mim é algo muito importante na tradição, nem falo só da chinesa não, mas na tradição oriental de maneira geral. Eu acho que é algo que dá um pouco mais de ampliação e potência para o nosso Kung Fu. Quando a gente ensina, seja Tai Chi, Wing Chun ou Mei Hua, conectado a esse legado, a gente consegue manter acesa em nós, enquanto praticantes e professores, um pouco essa história, esse fio, sabe, esse fio dourado que nos liga aos antecessores, que nos liga aos nossos antepassados. Então, eu considero esse filme uma das obras de artes, assim. E quando o mestre fala, qualquer dia a gente pode comentar sobre esse filme, eu falei, nossa, vamos agendar, qualquer dia, já vamos... que dia que pode ser? Porque eu acho que é maravilhoso poder falar. A gente já fez lá no nosso espaço um cine debate, exibindo esse filme. Eu e Paula Faro, o Márcio estava também. Paula Faro é uma outra professora de Tai Chi, que está fazendo doutorado na PUC sobre Tai Chi também, e ela adora também esse filme. Adora muito, até porque tem um outro recorte que ela traz, que é a visão da mulher dentro da arte marcial chinesa, né? Que sempre é um lugar, a arte marcial sempre é um lugar muito, pelo menos de maneira mais divulgada, um lugar muito do homem, né? E a gente sabe que nas histórias tem relatos de grandes mestras, de grandes mulheres que ensinaram, que lutaram muito com... Então é só um depoimento aí para aproveitar essa emoção que eu senti aqui e ouvir o mestre, tá bom? Obrigado. Eu queria, porque eu gosto muito da interpretação pessoal de cada pessoa que vem aqui sobre os ideogramas Wushu. E eu queria, se possível, que o mestre comentasse um pouco sobre a sua visão. A Wu e o Shu, né? Sim, mas um pouco da interpretação. Aqui você vê que são dois, aqui esse caractere, né, que em cantonês nós falamos de Mo, né, que é o Wu em mandarim, são dois caracteres, né? Tem o caractere aqui que representa a alabarda, né, a arma, e aqui que representa o pé, ou seja, parar.
Em outras palavras, o marcial representa deter a arma. E aqui nós temos 3 graus que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Primeiro é a ideia de nós determos com a arma. Por quê? Você é mais forte do que eu, então eu faço uso de um elemento para poder me proteger, para poder me defender, ou para poder me atacar, ou para poder enfrentá-lo. Então, deter com a arma. No segundo momento, eu vou trabalhar uma questão ofensiva, defensiva. Ou seja, deter a arma. Você vai me atacar e eu vou defender. Mas o mais alto grau dessa representação não é nesses 2. É o terceiro grau que fala onde eu detenho a minha arma. Eu detenho a própria arma. Por quê? Porque eu entendo que o combate não é enfrentado nem para me defender e nem para te atacar. Então aí eu entro no terceiro estágio, né? Que é uma coisa interessante. Por quê? Porque quando você fez essa pergunta, isso é uma coisa interessante. Nós todos somos artistas marciais, mas o que nós entendemos desse caractere, né? Aliás, o filme Herói lembra que ele cultiva também um aspecto parecido, porque o grau do artista marcial ele é medido através da interpretação de determinado caractere em seguida, né? Então, quando você fez essa colocação, Igor, me reportou a essa passagem, né? Onde nós podemos ver esse caractere sob diferentes aspectos, né? E, particularmente, o que me atrai na arte marcial é a minha capacidade de eu lidar com a minha agressividade, ou seja, com a minha própria arma. Nossa, acho que agora a gente acaba, né? Porque eu tinha mais uma pergunta, mas depois... A magia da edição pode jogar isso para... Pode jogar isso. E fechar com a minha pergunta. Não, a minha pergunta... Desculpa, mestre. A minha pergunta vai um pouco lá para trás de uma fala que o mestre fez sobre luta. O Kung Fu, né? O emprego do termo Kung Fu conectado a essa dimensão da luta. A gente sabe que historicamente também as artes marciais foram utilizadas para proteção mesmo, né? Para proteção da minha família, para minha própria proteção também. Tudo isso dentro desse aspecto mais amplo de Kung Fu como arte de viver. E tem vários relatos, no Shen Tai Chi tem relatos assim, no Mei Hua tem relatos assim também, no Wing Chun tem relatos assim, que falam desses momentos em que a minha técnica era colocada à prova, ou seja, eu recebi um convite para uma luta, recebi um convite para testar a minha técnica. E eu queria ouvir um pouco como é que o mestre, ao longo da sua pesquisa, e pensando o Kung Fu como arte para a vida, a arte de viver, essa dimensão dessas artes, tanto o Shen Tai Chi como o Wing Chun, nesse aspecto do duelo, do desafio, como é que historicamente o senhor já encontrou isso e como é que o senhor viu isso dentro do desenvolvimento do... Fundamental. Né? Aliás, quando você estava falando sobre essa questão, né, de valorizar aquele aspecto além do combate, estava falando, né? Eu queria até remontar essa fala do Márcio. Por quê? Porque também tem um outro contraponto. As pessoas que renegam simplesmente como não precisa de lutar. Sabe aquela coisa? Não. É importante você ter a experiência. Agora, o que as pessoas têm que ver é padronizar essa experiência, que é o processo problemático. Ou estandarizar aquela experiência. Né? Ou eu ganho só assim, só dessa maneira. Só com essa técnica, só com isso. Mesmo porque os movimentos do Kung Fu estão muito além da técnica, né? Porque a técnica ela é muito operacional. E por ser operacional, ela se torna rasa. Isso aqui serve para isso, serve para aquilo. Porque a primeira pessoa a pessoa pergunta é, para que serve? Não é? Opa!
E a ideia, e aí entra o conflito do aprendizado quando você tem um pensamento que nem o nosso, que é um pensamento de modelo, ou seja, isso aqui serve para isso. Com um pensamento chinês que é um pensamento exploratório, de desenvolvimento. Opa, esse movimento pode ser usado como? Em quais possibilidades de uso que existem aqui, né? Então, tanto que quando a gente fala de aplicação, isso é uma lógica muito ocidental, não é chinesa. O chinês não pensa em aplicação, ele pensa em exploração. Como que eu vou explorar esse movimento? E não como que esse movimento, para que esse movimento serve? Olha, ele serve só para isso. Ó. Não, pode servir para outras coisas também. Então é nesse sentido que é tão importante o combate físico. Mas o combate físico não é briga, não é luta. Né? E tudo vai depender, Gil, do momento da jornada do praticante. Então vai ter momento que o combate vai ser a razão de ser da sua prática. Depois que você talvez bata bastante, apanhe bastante, mais bate que apanha, né? Porque a experiência rica é quando você bate e apanha, né? Não só quando você só bate ou quando você só apanha, né? É importante você viver as 4 estações, né? Quer dizer, você tem que viver o outono, inverno, verão, né? E a primavera. Então é muito importante ter essa variedade, né? Essa diversidade de experiência. Aí tem uma hora que você cansa, não é mesmo? Você fala, será que mas é só isso que é realmente arte marcial? E aí que entra, então, outras interpretações que vão. Né? Você estava falando da linhagem, se me permite só fazer uma observação nesse sentido. Né? Por que a linhagem é tão importante? Porque uma vida humana é muito curta para o Kung Fu. Né? O meu mestre dizia que o Kung Fu tem que ser contado por décadas e não por anos. Então, né, eu que pratico um pouco mais de 50 anos, eu só tenho 5 décadazinhas, é pouco. Então, quer dizer, eu que não sou muito esperto, muitas vezes eu não vou manifestar, por exemplo, o sistema que eu pratico, o Wing Chun, né, dentro de um alto grau só com 50 anos. Talvez eu precisasse de uns 200 anos. Só que eu vou morrer antes disso. Então, eu deixo isso para o meu aluno, que vai continuar esse legado. Né? Você falou de legado, achei muito apropriado isso, para que esse aluno continue. E aí o aluno vai seguindo. E aí ele mesmo, seguindo, muitas vezes não vai ter tempo. E aí, então, a linhagem começa a fazer sentido. Mas ela faz sentido a partir do momento que o discípulo ele é um legatário efetivo desse legado. Né? Ele recebe o legado. Né? E por isso que o mestre ele tem que estar muito atento a como passar isso enquanto legante. Então, aí sim nós vamos entender cada vez mais a importância do legado e da linhagem. Maravilha. Uau. Nossa, eu me lembrei de uma coisa que o meu Shifu, Ziqian, a última vez que ele veio, na penúltima vez, na verdade, a gente tem um espaço na Santa Cecília e a gente estava numa fase bem ruim, assim, do ponto de vista... Somos sócios, eu e o Márcio. Do ponto de vista financeiro, eu desabafando com ele, falando com ele junto com a Chuyu e falando das dificuldades e de manter esse espaço. E aí ele falou assim, Tahei, que é o meu nome em chinês, falou, você tem que pensar que esse espaço aqui não é para você. Do ponto de vista... não se preocupa tanto em manter esse espaço, se preocupa em quem vai vir depois e seguir nesse espaço. Eu nem tinha o meu filho ainda. O Márcio já tem filhos, enfim. Na época eu não tinha o Joaquim ainda. Ele falava, não, daqui a pouco você vai ter um filho, ele vai continuar isso aqui. Então, você tem que pensar nesse espaço para além de você. Não pensar, todos os problemas é você que vai resolver. Não, daqui a pouco você vai embora, isso vai ficar com seu filho, ou vai ficar com algum discípulo seu, e é isso aí. Então, isso é uma forma também de a tua história continuar. E, ao mesmo tempo, eu senti um certo alívio, porque eu pensei, bom, de fato, eu não tenho que esquentar tanto a cabeça, mas ao mesmo tempo, eu tenho que esquentar, mas não tanto. Né? Tenho que esquentar para manter esse espaço funcionando, mas não naquele peso todo. E, de alguma maneira, agora, mestre, você me levou também a lembrar do meu Shifu. Muito bom. Muito bom.
Aí chegou a Sabesp lá para cobrar. Falei, Aí chegou. Posso fazer a leitura? Daqui 20 anos meu filho vai estar tomando Posso conta. fazer a leitura? Pode. Nossa, muito bom, muito bom. Eu tenho um monte de outras coisas aqui que eu anotei no meu roteiro. Roteiro. Mas eu acho que tá. Acho que precisamos caminhar para o fim. Né? Caminhar para o fim, né? Não, a gente não vai liberar o mestre. Caminhamos para o fim? Pode ser. E ficamos aí com essa possibilidade de um segundo encontro, mestre? Claro, podemos fazer sim, não há problema. Maravilha, maravilha. Muito bom. Muito bem. Será que os nossos ouvintes aqui no estúdio têm comentários a fazer? Para quem está nos ouvindo aqui, nós temos convidados aqui hoje. Estamos gravando com plateia. Estou aprendendo aqui. São 2. Imagina nós aqui. Então são 5. E você aí da audiência, você está aprendendo também? Você aprendeu alguma coisa hoje? Escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo o que você aprendeu. Ou dúvidas que você teria para o segundo encontro, também é legal. Temas que você gostaria que a gente falasse, né? Acho que é sempre legal interagir. Acho que para terminar, só queria citar o mestre Confúcio, já que a gente falou no último trecho aqui sobre legado. Ele tem, enfim, diversos conteúdos, mas tem um conteúdo específico do Confúcio que fala de amor filial, né? Piedade filial. Que eu acho que é um conteúdo que apareceu muito hoje aqui. E, enfim, estou até emocionado porque o pai do mestre está aqui também enquanto a gente está conversando. E o Confúcio fala justamente da importância da gente honrar os nossos antepassados. Honrar quem nos deu a vida, nosso pai, nossa mãe. E, sobretudo, se ligar também a quem é o nosso avô, nossa avó, bisavó, enfim, tataravô, e etc, etc. E Confúcio ainda fala que a gente está vivo hoje, esse corpo existe, esse cabelo, tudo mais, graças ao meu pai e minha mãe. Então foi graças a esse encontro que eles tiveram que eu nasci, que todos nós nascemos, fruto aí de uma relação entre duas pessoas. E o quão é importante a gente olhar para esse passado, para os nossos antepassados, com esse sentimento de gratidão. Então, eu queria encerrar esse vídeo aqui agradecendo demais ao mestre Léo Imamura, dizer que, assim como o Márcio já disse, você é uma referência, uma inspiração para todos nós. Me lembro quando eu o vi pela primeira vez no Ibirapuera, e eu saindo lá do extremo da periferia de São Paulo, da Zona Norte, indo para o Ibirapuera, que era muito longe, para ver grandes mestres, mestre Léo Imamura, mestre Li Vinquei, Li Ronqui, e mestre Shankawei também, enfim, vários mestres. E eu lá pequenininho, assim, pensando, nossa, tô treinando lá no meu bairro, fazendo o meu Kung Fu, inspirado por mestres como vocês. E que certamente vocês estão inspirados por tantos outros. Então agradeço aqui demais a presença do seu papai aqui. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço, como eu disse no começo, essa oportunidade. Gil, Igor, Márcio. E nós estamos à disposição. Eu gosto sempre de incentivar iniciativas como a de vocês. Então, contem comigo para que a gente possa continuar juntos e trabalhando, né? Porque eu acho que é assim que nós vamos esclarecer melhor para a sociedade, de modo geral, o que é o Kung Fu, que é um termo extremamente difícil de ser entendido, né? Polissêmico, portanto, ou seja, tem muitos significados e devemos cuidar disso de uma maneira muito delicada, muito inteligente, para que, assim, essa polissemia do Kung Fu possa ser usufruída pelas pessoas em geral, né? Não só por nós praticantes, mas pela sociedade como um todo. Obrigado por essa oportunidade e espero encontrá-los mais uma vez no futuro. Obrigado. Muito obrigado. Opa! Um minuto. Claro. Eu acho que estava muito iluminado quando decidi que meu filho, que falava muito em 21, né, e quando ele resolveu ir para Hong Kong, eu também tinha essa ideia. Se ele quer aprender 21, devia
ir à fonte e trazer de lá os conhecimentos. E acho que eu estava certo, porque o meu filho, hoje com 58, quase idoso, né? Ele está conseguindo trazer os conhecimentos adquiridos naquela época para o bem da Kung Fu brasileiro e internacional, né? É isso que queria salvar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Então, ufa. Depois dessa aula de hoje, muito obrigado, mestre. Opa, foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio do O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. Valeu.